Você sabe o que é o CRA, o Certificado de Recebíveis do Agronegócio? Na nossa primeira entrevista de hoje, aqui no programa Noticiário Tortuga, a gente vai saber mais sobre o assunto e também tirar dúvidas sobre essa categoria de investimento. O certificado de recebíveis do agronegócio, o CRA, para muitos ainda pode parecer, muitos pecuaristas, muitos produtores ainda têm algumas dúvidas com respeito a esse certificado. E para isso a gente vai bater um papo aqui com o Matias Teixeira, que é da Ecoagro. Obrigado por nos receber aqui e participar com a gente desse programa. Obrigado, Caio. É um baita prazer poder explicar um pouquinho desse mercado que tem crescido tanto e é tão importante para o agro brasileiro. Devido à sua importância, vamos explicar para quem está nos assistindo o que é o CRA. O CRA nada mais é que o Certificado de Recebíveis do Agronegócio, né? Então nada mais é do que empacotar títulos de crédito ou de dívida de alguma maneira do agronegócio dentro de um título de valor imobiliário para ser negociado, como uma dívida do agronegócio. Você estava contando para a gente aqui antes que vocês tiveram aí todo um trabalho desde o início do CRA. Conta para a gente um pouquinho desse início, a evolução que ele teve, como ele vem se encaixando dentro do cenário do nosso agronegócio brasileiro. A gente gosta de falar que ele veio depois do irmão mais velho dele, que é o CRI, né? O CRI talvez um pouco mais conhecido do mercado que ele já tem há mais tempo, que é o Certificado do Recebíveis de Imobiliários. Então era simplesmente o irmão do CRI, mesma coisa que o CRI, só que para o agronegócio. E foi aí que a CVM entendeu e falou assim, tá bom, acho que isso funciona, isso faz sentido vir ao mundo. E a gente emitiu o primeiro CRA em 2009 e só muitos anos depois é que veio realmente a regulamentação do CRA. Tá certo? Então a gente usou o arcabouço regulatório ali do CRI para poder emitir o CRA durante diversos anos. No ano passado foi um mercado de mais de 40 bilhões de reais de emissão, o que juntou já um estoque emitido ali em vigência de CRA de quase 100 bilhões de reais, né? O que é um número impressionante e que tem servido de muita alavanca para trazer dinheiro para o agronegócio, está sendo bem importante. Visto que o governo já enxergou a necessidade de trazer o mercado privado, principalmente, para ajudar a fomentar o setor, porque ele sozinho já percebeu que o potencial é tão grande que ele não vai conseguir, com os recursos controlados, direcionados, ele não vai conseguir sozinho suprir o mercado. Então, bem na verdade, ele está trazendo um monte de instrumento, de facilidades para trazer o mercado privado para fomentar. Enfim, chegando aí já a 100 bilhões de reais, é um número expressivo e bem bacana. Com certeza. Matias, como que o produtor, seja ele um agricultor, um pecuarista, ele pode conseguir participar do CRA, ter esses certificados aí para ele também? Só quem emite o CRA são as securitizadoras, tá bom? Então, efetivamente, ele tem que ter uma securitizadora para trás que vai empacotar os títulos de dívida dele para emissão de um CRA. Para você emitir um CRA, tem uma estruturação toda por trás. E aí você tem diversas formas de ter o produto estruturado e organizado. Pode correr o risco de crédito de um produtor ou de um pecuarista, você pode correr o risco de crédito de uma empresa, você pode empacotar isso num pool de recebíveis e fazer um risco pulverizado dentro de uma carteira. Você tem diversas maneiras de estruturar isso. Então, bem na verdade, quando você vai emitir, você precisa ter ou seja, um banco, ou uma securitizadora, ou algum agente ajudando a organizar essa emissão. E, no final dos contos, você precisa ter quase que um volume mínimo, né? Porque para pagar a estrutura de advogado, é registro dentro do CVM, B3, então é difícil falar de um CRA ali abaixo dos seus 10, 15 milhões de reais que acabe fechando a conta, né? Pode ter a possibilidade de um produtor ele ter a sua emissão negada? Não existe emissão negada, tá bom? O bem na verdade é que se você tendo o lastro, né? Então você tem um título agronegócio de um produtor por trás, por exemplo, ele pode emitir o CRA. O que você tem que combinar é que eu brinco que é um pouco do papel da Ecoagro, é conseguir fazer esse link, né? Entre o campo e os investidores. Então, do mesmo jeito que você tem uma taxa de juros do lado desse CRA, que o pecuarista, que o produtor, que a empresa, a agroindústria vai topar pagar de custo, você tem do outro lado o investidor olhando qual que é o tipo de risco ali atrelado e entendendo se faz sentido o risco-retorno do lado dele. A gente tem casos de sucessos esplêndidos de pessoas, de produtores, de pecuaristas, de agroindústrias fabulosas e que quase que não tem risco, é um risco muito baixo. Só que para explicar isso por outra ponta ainda é um desafio, né? Ainda existe essa dificuldade dessa educação. A educação é para os dois lados. Tanto para a gente explicar, desmistificar para o lado do agro que o cara não é um bicho de sete cabeças, tá? E para o outro lado de entender que o dinheiro dele pode estar seguro, ele tem que entender o risco. É um negócio que, inclusive,
com os fundos de investimento no agro, que são recentes, menos de 2 anos atrás o governo viabilizou ali a criação desses fundos, tem hoje 10 bilhões de reais ali nesse mercado, mais ou menos, tá? Rodando, a gente trouxe gestores talvez mais experientes que estão cada vez mais antenados e com mais entendentes, vai ajudar muito a emissão. Mas ainda esse gap de entendimento é um dos maiores desafios desse setor, desse mercado. E Matias, hoje como que está a divisão desses certificados se a gente for falar no nosso agronegócio, dividindo aí agricultura e pecuária? Qual seria essa média, essa porcentagem aí? E qual a maior dificuldade hoje para um pecuarista? Que era algo que a gente estava conversando aqui um pouquinho antes da nossa entrevista. O final da cadeia, vou chamar assim, tem emissões muito grandes e muito parrudas. Na hora que a gente desce na cadeia e pegar as empresas menos conhecidas, é um mercado que tem tentado acessar, tem acessado, tem diversas operações, mas tem muito a crescer. Matias, obrigado por participar aqui com a gente, tirar essas dúvidas aqui sobre o CRA. Muito obrigado, eu que agradeço, cara.